Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de banco de dados. Vamos hoje corrigir a lista de exercício sobre procedimentos armazenados com gatilhos. A gente vai corrigir a lista agora do controle de gasto, né? Esse exercício é um exercício parecido com o último que nós corrigimos, no caso, tem um outro exercício que é um controle de vendas, né, onde tem um controle ali de estoque, quando a venda acontece, esse produto ele é baixado do estoque, e assim por diante. Esse exercício é um controle de gasto doméstico, onde eu tenho aqui três tabelas. Eu tenho a tabela controle. Essa tabela controle é para registrar qual o mês, né, do mês que os gastos e as rendas serão registradas. Tá? Ele tem um saldo anterior, ou seja, a ideia do controle doméstico, ele sempre puxa o saldo do mês anterior, então o controle doméstico é feito por mês, então cada mês eu tenho um controle, o saldo que termina esse mês, por exemplo, hoje a gente é dia 23 de agosto, então no dia 31, né, o saldo que ficar armazenado nesse controle no dia 31, no último registro desse saldo, ele deve ser o saldo inicial do próximo mês. Então, o saldo ele vai passando para o mês do outro, de um mês para o outro. Se ele for positivo ou negativo, não importa. Que essa é a ideia do controle doméstico, né? Se sobrou dinheiro do mês passado, eu posso usar nesse mês também, assim por diante. Assim como se meu saldo do mês passado vier negativo, eu estiver devendo lá na minha conta do banco, eu tenho que vir, esse saldo negativo tem que vir para esse mês, para que eu consiga repor essa quantidade, tá? Então, o controle tem o saldo anterior, o total de rendas que entrou, o total de gastos e o saldo final. O saldo final é o saldo anterior mais a renda menos os gastos, ok? Tem duas tabelas, uma para registrar as rendas, ou seja, os créditos, o que entrou, salário, né? Aqui eu coloquei dois inserts até para contextualizar o que é essa determinada renda, que tem exemplo, salário do marido, salário da esposa, e o gasto é o que saiu, por exemplo, conta de energia, de aluguel, de água, lazer, etc. Tá? Aliás, quem ainda não faz aí um controle de seus gastos e suas rendas, por favor, façam isso, isso é extremamente importante, pode fazer um sisteminha que vocês podem programar, ou no Excel, por exemplo. Eu, pessoalmente, faço aí numa planilha do Excel, bem legal. Pois bem, hoje eu trouxe diferente, eu já trouxe o código pronto, tá? Para poder facilitar. Eu até gravei metade da aula aqui, criando os códigos como eu fiz na última, só que estava ficando muito grande, porque o código ele é um pouco extenso, tá? Então eu vou mostrar o código já pronto para ver se a gente poder facilitar um pouco essa aula, para a gente poder deixar ela mais rápida, tá bom? Então vamos lá. Então o primeiro exercício é para criar um procedimento para inserir um novo controle. Esse novo procedimento deve receber como parâmetro de entrada apenas o mês de referência, tá? Então, o mês de referência é um atributo, está aqui, já criei então um procedimento, tá? Tá, vou criar aqui já esse banco de dados, que não está criado ainda, para a gente ir fazendo junto, ó, criei o script do banco, vou criar o procedimento e assim por diante, todos os testes. Então, criei o procedimento, abri o delimiter, coloquei aqui o mês, tá? Ele diz aqui, ó, não permita que seja inserido o controle com o mês de referência igual, ou seja, eu não posso, como o controle é por mês, eu não posso repetir um mês. Se eu já criei um controle relacionado a agosto, eu não posso ter um outro controle chamado agosto de 2020. Então, ele tem que fazer uma verificação se o cara não digitou aquilo um mês que já exista dentro da base de dados. É um exemplo parecido com aquele do nome, lembra? Tem um exercício em alguns exercícios anteriores que tinha uma verificação parecida, para você não deixar clientes com o mesmo nome no banco de dados. É uma verificação parecida. Tá? Então, aqui está a verificação, olha só. Eu declarei uma variável verificação, e aqui a gente fez uma verificação, olha. Verifiquei o nome do mês, fiz um select no nome do mês, from controle, onde o mês, né, o atributo mês, seja igual ao mês que ele me retornou, tá? Então, qual é a ideia desse exercício aqui, ó? Veja bem, se ele me retornar, deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Vamos colocar aqui, se eu digitar aqui, ó, agosto de 2020, olha o que esse select vai retornar.
Ele vai retornar o mês. Então, significa que se ele retornar um valor aqui nesse select, se ele retornar alguma coisa, significa que esse mês já exista. Então, eu não quero isso, eu quero que seja retornado nada, ou seja, eu quero que o mês não exista de fato. Então, se suponhamos que ele digite setembro, então ele vai retornar vazio, tá? Então, eu quero buscar isso aqui, ó, vazio ou nulo. Então, é isso que o exercício vai fazer, olha. Se a verificação for nula ou se ela for vazia, então eu posso fazer o insert. Se retornar nulo ou vazio, significa, então, que aquele mês digitado não existe dentro daquela base de dados, tá bom? Isso não é novidade, esse tipo de verificação a gente já tinha feito anteriormente. Muito bem, aqui também ele fala assim, ó, sabe que o saldo anterior é igual, o saldo anterior de um controle é igual ao saldo final do mês anterior, assim como eu expliquei agora no começo da aula. Assim, cria uma forma do procedimento buscar o saldo final do mês anterior e utilizar esse valor como saldo anterior na inserção. Ou, perdão, ó, cria uma forma do procedimento buscar o saldo final, falei errado. Buscar o saldo final do mês anterior e utilizar, né, como saldo anterior nesse exercício. Então, a gente veio aqui, ó, declarei uma variável chamada saldo final anterior e fui lá e busquei o saldo final do último controle que foi registrado. Como o controle ele é sequencial, né, a chave primária é sequencial, 1, 2, 3, 4, eu busquei a última chave. Ó. Usei uma função max para pegar a maior chave, ok? E foi a última chave que foi criada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, peguei lá a 6, foi a última. A gente poderia ter usado a função last of id também. Funcionaria a mesma forma, tá bom? Muito bem, então aqui eu tenho o saldo, fiz aqui o meu insert, tá? E aqui o insert no o mês, que é a variável local de entrada, o saldo final anterior, que é esse saldo que eu acabei de buscar com esse select aqui. Os dois saldos aqui, o exercício fala que tem que ser zerado, olha. Os valores de renda e gasto devem ser zerados. Já o valor do saldo final deve ser igual ao saldo anterior. Beleza. Então, o saldo final é igual ao saldo anterior. Então, aqui eu repito os dois saldos, ok? E aí, a gente cria o nosso procedimento, tá bom? Vamos criar o procedimento aqui e vamos fazer um teste, ó. Como seria aqui o mês de controle. O exercício pede para a gente inserir o mês de controle de 2020. Então, fazer um controle foi inserido com sucesso. Beleza? Porque não existia ainda nenhum controle chamado setembro. Agora, se eu tentar chamar esse procedimento de novo, ele tem que dar uma mensagem de alerta. Vamos ver se vai funcionar. Opa, alerta, o mês já existe, porque setembro já existe dentro da base de dados, ok? Então, o exercício 1 está correto. O exercício 2 e o 3 são bem parecidos, tá? O 2 é relacionado à venda e o 3 é relacionado a gasto. Então, ele fala o seguinte, ó, crie gatilhos na tabela renda que faça as seguintes ações após a inserção, alteração e exclusão dos registros. A gente aprendeu nas videoaulas teóricas que os gatilhos são criados para cada ação e evento em uma determinada tabela, correto? Para quem assistiu às videoaulas sabe muito bem disso. Então, eu preciso criar gatilhos que façam um gatilho para cada ação. Qual é a ação? Inserção, alteração e exclusão. Insert, update e delete. Então, eu tenho 3 gatilhos para ser criado. Para cada gatilho desse, ele tem que fazer o quê? Atualizar o total da renda na tabela controle, de acordo com a operação. Se for insert, vai somar. Se for update, vai tirar e somar de novo. Se for delete, vai só tirar. E se for saldo final da tabela controle, atualiza o saldo final da tabela controle, sabendo que o saldo final é composto pelaquela seguinte lógica que eu já expliquei no começo da aula. Saldo final é igual ao saldo anterior, mais total de renda, menos gasto. Ok? Isso aqui é um select, um update fixo. O gasto, aqui o exercício 3 é a mesma coisa, só que para gasto. Tá? Quando sai o dinheiro. Então, eu vou explicar aqui a ordem. Então, aqui o exercício 2. Então, aqui o primeiro gatilho. Gatilho para inserir a renda. After insert, que é a primeira ação que ele quer, certo? O gatilho está sendo criado na tabela renda, que é o que ele pede, tá? Crie os gatilhos na tabela renda, certo? E as ações, a primeira ação, ele vai atualizar a tabela controle, o total de renda, ou seja,
Quando entra uma renda, certo? Quando eu faço um insert na tabela renda, ou coloquei lá um salário, o valor do salário tem que ir lá na tabela controle e atualizar essa tabela controle automaticamente. Lembra que o controle é como se fosse uma carteira. Quando entra dinheiro, eu tenho que atualizar o saldo que eu tenho de dinheiro, o total de créditos que eu tenho. Chama-se total de renda. Então, aqui, ó, total de renda é igual a total de renda mais NIO ponto valor. Por que eu estou usando o NIO aqui? Porque eu estou usando um atributo que está na tabela que está disparando o gatilho. A tabela que está disparando o gatilho é que vai me dizer qual é o valor dessa renda que está sendo inserida. Por isso que eu estou usando o NIO, onde o código do controle é igual a NIO.código.fk. Ou seja, esse código underline ponto underline fk, usando o NIO, significa que está vindo a tabela renda. É a tabela renda que está dizendo qual é o controle que está sendo atualizado, tá? Beleza, então aqui eu atualizei a renda. E aqui eu fiz o update padrãozão lá, relacionado ao atualizar o saldo final, que é aquela formulazinha que eu dei aqui para vocês, ó. Saldo final igual ao anterior, mais renda menos gasto. Saldo final igual ao anterior, mais renda menos gasto. Onde código do controle é igual a NIO.código do controle. Lembrando que é a renda que está dizendo para mim qual é o controle que está sendo atualizado. Simples, né? Aqui o gatilho agora para excluir after delete, na renda de novo. Aqui é o mesmo código, praticamente do anterior, só que em vez de somar, estou subtraindo aqui, olha, antes eu somava, agora estou subtraindo. Em vez de usar o operador new, estou usando o operador old. A gente aprendeu que em eventos de delete, o after delete, depois que o delete aconteceu, eu preciso usar o old para buscar o valor desse atributo que já foi excluído. Quando é before, a gente até consegue usar um new. Agora, after delete, after delete, a gente só consegue acessar esse atributo porque ele já foi excluído. Então, eu preciso do old, tá? Se fosse aqui um before delete, até eu conseguiria usar o new, ok? E aqui o código é o mesmo, só que a gente está usando o old. Beleza? Tá? Aqui, que se quiser dar uma olhada no código, pause no vídeo, né? Olha só, aqui está o código da renda 1. Ok? Aqui o renda 3, o gatilho para atualizar a renda, o gatilho, terceiro gatilho, que é atualizar a renda. Aqui a gente tem uma questão importante. Atualizar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar, certo? Então, significa que eu vou tirar um valor anterior, certo? E vou colocar um novo valor. Então, eu vou declarar uma variável chamada redução, porque primeiro eu reduzo, para depois eu adiciono, né? Atualização é uma alteração, eu estou trocando o valor. Então, aqui eu fiz um select para buscar o valor antes de fazer a alteração, tá? Então, olha só, não fiz ainda o update, estou buscando aqui o valor que está vindo na renda, certo? Então, vem aqui, valor da renda, from renda, código da renda igual a new.código da renda. É essa tabela que está dizendo para mim qual é o valor da renda que está sendo atualizada, certo? Lembrando aqui que o atualizar só funciona dessa forma se a gente fizer usando o before, tá? Lembrei que aqui a gente usou o after. Então, o gatilho foi disparado depois que a operação aconteceu, depois que o insert aconteceu. Aqui, depois que o delete aconteceu. Nesse caso, eu estou usando o before. Antes que o update aconteça, que eu vou fazer, eu vou buscar esse valor que está sendo alterado, ok? Então, busquei esse valor que está sendo alterado, antes de acontecer, joguei ele na variável redução, certo? Vim aqui no update, controle, certo? E subtraí a redução, lá no controle de renda. Tirei esse valor que vai ser alterado, certo? Esse valor que está sendo alterado, que está vindo lá num código update. Então, primeiro tirei esse valor, depois eu vim aqui e adicionei esse valor novo, tá? Então, tirei o valor antigo, depois vim aqui, trabalhei com o valor novo, tá? Lembrando, aqui, olha só, esse select está buscando o valor, está usando o atributo valor underline renda da tabela renda. Eu só estou usando o código da renda, ou seja, a renda já está lá registrada na base de dados. Então, aqui eu estou buscando a valor da renda antes dela ser alterada, tá? Fique claro isso, ó, estou usando o valor, certo? Então, antes dela ser alterada, eu fui lá, peguei aquele valor e vou reduzir no total de renda. Beleza? Agora, eu vou
fazer um outro update agora para somar no total de renda. Só que agora eu vou usar o valor da renda usando o ponto NIL. Olha só. Por quê? Porque estou usando agora o atributo valor de renda com o NIL, o valor que está vindo no gatilho, que está sendo disparado no update. Beleza? Então, o valor da redução é o valor do registro renda antes de ser atualizado. O NIL.valor renda é o valor já com atualização, que está vindo lá no set do update, tá bom? E depois aqui eu faço aqui aquele update normal para fazer o código aqui, saldo igual ao anterior, mais renda menos gasto. É a mesma coisa, sempre se repete, tá? Aqui, os gastos seguem a mesma lógica que eu expliquei para os exercícios anteriores, tá? A única diferença é que, como é gasto, a gente vai... aqui eu vou somar no total de gastos, né? Quando eu vou inserir um gasto. Aqui eu vou tirar o total de gastos, segue a mesma lógica, o que muda aqui são em vez de ser anteriormente era o total de renda, agora é o total de gastos, ok? Segue a mesma lógica. E, por vez aqui, o update também é a mesma lógica, tá? Mesma coisa que eu expliquei para renda, vale aqui para gasto também. Aqui nós temos o procedimento, então, ao exercício 4, que é para inserir uma nova renda. Ele pede apenas para a gente fazer uma verificação para que seja maior que 0. Só isso. E pede para inserir 4 rendas ao controle de setembro. Tá bom? Então, aqui eu criei o procedimento. Ah, tá. Deixa eu criar os gatilhos aqui que eu ainda não tinha executado, para a gente poder testar daqui a pouco. Então, eu tinha criado aqui até aqui, né? Olha só, o último cálculo que eu tinha feito está aqui. Então, vou executar esses gatilhos para me criar. Pronto, criei. Aqui, o procedimento, então, eu faço uma verificação para ver se essa variável de entrada, valor, ela é maior que 0. Se for, beleza, faz o insert, se não, retorna a mensagem de alerta. Vamos criar aqui o procedimento. E o último procedimento, que é para inserir um gasto. Daqui a pouco eu vou fazer os cálculos aqui para a gente testar. O último procedimento é o 5, ele cria um procedimento para inserir um novo gasto. Faça uma consulta ao saldo final da tabela do controle utilizado na chamada do procedimento e faça a seguinte verificação. Então, aqui eu tenho 2 se. Se o saldo for ficar positivo, após a inserção do novo gasto, eu devo permitir a inserção e tem que dar uma mensagem de confirmação. E nessa mensagem eu tenho que dizer se o saldo vai ficar positivo, certo? Caso ele fique maior do que 0, ou se ele vai ficar zerado, caso ele fique igual a 0. Beleza? Aqui, isso se ele for ficar positivo, certo? Agora, se ele for ficar negativo, menor do que 0, eu tenho que dizer para ele que o saldo vai ficar negativo. Basicamente é isso. Tem que fazer 3 verificações. Se ele vai ficar positivo, se ele vai ficar negativo, se ele vai ficar zerado, certo? Então, está aqui o procedimento, inserir gasto, aqui as variáveis de entrada que ele precisa para a gente inserir um novo gasto, que eu declarei 2 variáveis, uma saldo final e uma novo saldo. A saldo final eu vou verificar qual é o saldo final do controle que estou fazendo a inserção desse gasto, certo? Agora eu vou fazer um insert em gasto, beleza? Pronto, direto, não tem verificação. Por que eu não preciso fazer a verificação? Porque aqui ele fala o seguinte, ó, de qualquer forma, se ficar positivo ou se ficar negativo, eu devo permitir a inserção, ó, permita a inserção. Então, a inserção vai acontecer de qualquer jeito. O que vai mudar aqui é depois da inserção. O que vai diferenciar é qual vai ser a mensagem que vai dar depois da inserção. Então, eu fiz a inserção, insert into gasto, e aí, depois que eu fiz a inserção, eu peguei o novo saldo de novo. Então, agora eu tenho um saldo final anterior, e agora eu tenho um novo saldo que ficou, tá bom? Pois bem. Agora, pensando bem aqui, na verdade, eu nem preciso desse saldo final aqui. Deixa eu ver. Na verdade, eu não preciso não preciso do saldo. Eu não preciso de saldo, porque eu faço um insert aqui, usando a referência, o controle. Não preciso desse saldo final, não. Deixa eu tirar ele aqui. Pronto. Nem precisava. Tá bom. Então, declarei um novo saldo, fiz o insert, peguei um novo saldo. Lembra que esse novo saldo, ele tem que ser, do novo saldo final de controle, tem que ser buscado depois que o insert acontecer, porque quando o insert acontece, o gatilho é disparado e o controle é atualizado. Tá?
Aí eu vou fazer aqui a verificação, ó. Se o novo saldo for maior que zero, então a mensagem vai ser o quê? Ó? Gasto inserido com sucesso. Se o novo saldo é positivo, no valor de novo saldo. Else, agora uma nova verificação, se o saldo for zerado, gasto inserido com sucesso, mas seu novo saldo está zerado. E aí vai mostrar o saldo zerado. Se não, gasto inserido com sucesso, mas seu novo saldo é negativo em valor do saldo. Ok? Então, esse aqui é o exercício para a resolução dos exercícios. Agora, vamos fazer os testes. Beleza? Então, aqui eu tenho, vamos lá, tenho aqui o Select Series from Controle. Então, nós temos o saldo de setembro, correto? Ele tem um saldo anterior, ele buscou o saldo anterior do saldo final anterior, de agosto, 3.000, então ele começou o dia com 3.000 e está fechando com 3.000, tá bom? Então, vamos lá fazer um insert, vou fazer um insert de uma renda, vou fazer uma renda aqui no valor de 10.000, então significa que quando eu chamar esse insert, esse call, esse procedimento de inserir renda, o gatilho vai ser disparado e o controle vai ser atualizado automaticamente. Vamos ver se isso vai acontecer. Lembrando que o saldo final estava 3.000, vamos ver se tem que ficar 13.000 agora, né? Vou chamar aqui o procedimento, chamei, foi inserido com sucesso, vamos dar uma olhada em controle. Olha lá, ó, certinho, ó, atualizou o total de renda, entrou mais 10.000 e agora o saldo final é 13.000, beleza? Vamos agora testar, ver se esse vai ser, se a gente deletar vai sumir, então vamos lá, delete, vamos chamar aqui de a renda, vamos deletar essa renda para a gente testar o nosso gatilho, onde o código da renda é igual a 3, né? A renda que a gente acabou de inserir era a renda número 3. Beleza? Então, vamos deletar essa renda. Deletei. Se eu for na tabela renda, a renda foi deletada. E agora, se eu for em controle, olha lá, foi atualizado corretamente. Antes era 13.000, sumiu o total de renda e atualizou de novo o saldo final. Então, quando deleta, funciona perfeitamente. E se eu fazer um update, eu vou inserir novamente essa renda aqui de 10.000. Vou inserir de novo. Vou vir aqui no controle, ó. O controle está aqui devidamente atualizado novamente, ó, 10.000, 13.000. Correto? Vamos agora fazer um update nessa renda. Update, renda 7. Vou mudar aqui só o valor da renda. Vou mudar agora aqui para 25.000. Certo? Onde código da renda, deixa eu ver qual é a renda que a gente está trabalhando aqui. A renda número 4, né? A chave primária é o número 4, que foi a que a gente está tentando alterar. Onde 4. Então, vamos testar. Opa. Tá, REM aqui, né? Pronto. Olha lá. Uma atualização foi feita com sucesso. Vamos olhar a renda. Então, a renda foi atualizada de 10.000 para 25.000. Vamos ver se o controle foi atualizado. O controle também foi atualizado. Olha, agora, o total de rendas é 25.000 e o saldo final é 28.000, que é 25.000 mais 3.000. Correto? Então, a gente funciona aqui perfeitamente a nossa renda. Vamos ver agora aqui para gasto. Vamos inserir um novo gasto. Olha lá, gasto inserido com sucesso. Seu novo saldo é positivo, no valor de 20.000 reais. Eu tinha 28.000 reais, como a gente acabou de ver agora há pouco. Seria uma parcela de empréstimo de 1.000. Então, lógico, o meu novo saldo é 27.000 reais. Vamos deletar esse gasto para a gente ver. Vamos ver qual é o gasto que foi inserido. Número 4. Vamos ver se dá certo. Delete from gasto, onde código gasto é igual a 4, né? Então, vamos deletar o gasto número 4. Lá, o gasto, a parcela foi inserida. Vamos ver se o controle foi atualizado. Olha lá, o controle foi atualizado perfeitamente. O total de gastos voltou ao normal e voltou aqui para 25.000 reais. Agora, o total de renda, né? E o saldo final continua 28.000, que é 25 mais 3.000. Perfeito? E vamos atualizar, então, esse empréstimo. Vamos inserir ele novamente, correto? E vou atualizar agora esse empréstimo aqui para, esse gasto, update gasto 7, valor gás igual a, então vai ser de, em vez de ser 1.000, vai ser 10.000. Certo? Onde código do gasto é igual a
Deixa eu ver qual é a chave primária desse gasto que a gente está querendo deletar, a gente está querendo alterar. É o número 5. Então, vamos lá, fechou? Atualizou, vamos ver se o gasto foi alterado. Olha lá, gasta agora o valor de 10 mil, ok. E vamos ver se o controle foi alterado. O controle foi alterado corretamente, ó. Então, nós tínhamos aqui um total de o saldo anterior de 3 mil, mais 25 mil, né? Daria 28 mil, menos 10 mil, 18 mil. Então, funciona, todos os testes aqui deram certo. Isso prova que os meus gatilhos, o que eu fiz aqui os meus gatilhos para alterar, inserir e deletar, funcionam corretamente, ok? Pessoal, essa é a correção da aula, tá? Vamos assistindo aí a videoaula e, se vocês quiserem ir pausando o vídeo, né? E vai pausando o vídeo e vai escrevendo o código de correção, vai comprando junto de vocês para ver se deu tudo certo. Aí pausa o vídeo, façam as correções, façam os testes, tá? É muito importante testar para vocês continuarem aí nos exercícios de vocês, tá bom? Eu acho importante esse exercício porque, basicamente, vocês aprenderam agora a usar gatilhos para quando altera, quando exclui e quando insere um determinado registro, tá? Isso é muito importante, beleza? Então é isso. Obrigado e até a próxima videoaula.